Agência de Turismo Hermes, trazendo sempre maior diversão. Oi pessoal, aqui é a Gabas, da Agência de Turismo Hermes Oi gente, aqui é a Gabas, da Agência de Turismo Hermes. E hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a independência do Brasil, que foi um processo histórico de separação entre o Brasil e Portugal. Se deu em 7 de setembro de 1822. Foi por meio da independência que o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. E após o dia do fico, que foi quando o Dom Pedro declarou que oficialmente que ia ficar no Brasil, a situação começou a se agravar em agosto, quando as ordens chegaram em Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros e acusavam José Bonifácio em 2 de setembro e foi redigida e enviada junto às cartas para os portugueses. Para Dom Pedro I, o regente estava a caminho de São Paulo na ocasião e acabou sendo alcançado pelo mensageiro em 7 de setembro de 1822. E as margens do rio Ipiranga, vem comigo, câmera. E as margens do rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da Fala de novo. Nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da situação. E como mostrado nos livros de história, Dom Pedro subiu as margens do rio Ipiranga e gritou: Ah! Não! Tem que gritar independência ou morte. Independência ou morte! Mas, e se eu te dizer que isso não foi o que realmente aconteceu? Venha pra uma visita ao museu e a gente te conta tudo, toda a fofoca que vocês precisam saber. Oi, gente! E aí? Agora eu vou falar sobre o museu. Um pouco sobre o museu, né? A gente acabou de falar um pouco sobre a história, eu vou falar sobre o museu e sobre a estátua. Então, o museu, ele fica no Parque do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, a estátua também. De um lado... Calma. De um lado do parque fica a estátua. A estátua aqui de Dom Pedro. Eu te dando tchau. A estátua do Dom Pedro, no dia que foi declarada a independência. Aliás, não tem evidências que Dom Pedro gritou independência ou morte. E na estátua, também, né, no monumento da independência, se localiza a cripta de Dom Pedro, onde Dom Pedro e as 2 esposas dele são enterradas. Então, dentro do museu tem um quadro de Pedro Américo, que é o quadro que meio que deu origem à frase, né, independência ou morte, porque o nome do quadro se chama Independência ou Morte. E foi daí também que saiu a ideia de que Dom Pedro estava lá nas margens do rio Ipiranga e que tinha gritado independência ou morte, e que ele estava com roupas chiques, chiques militares assim, e estava em cima de um cavalo com um exército enorme, sendo que na verdade não foi isso que aconteceu. Até porque o Dom Pedro e o exército dele, que não era tão grande, era um exército pequeno, subiram de mula pela serra, porque com cavalo não dá muito certo subir a serra. Ele estava com umas roupas mais simples, assim, direto a uns trapos, porque ele precisava de roupas mais simples, mais confortáveis, porque ele estava numa viagem gigante, né? Uma viagem que durou vários dias. Também, ele fez um discurso menor, declarando a independência. E não foi só aquela frase independência ou morte, assim, toda
gloriosa, mitológica. E isso veio realmente praticamente a partir do quadro, que também é conhecido como a maior representação da cena de Dom Pedro declarando a independência. Também no museu tem um acervo da coleção, né, das coisas de Santos Dumont, como alguns seus projetos, móveis, equipamentos, roupas, todas as coisas dele estão lá. E esse foi o nosso passeio ao museu, o Museu do Ipiranga. Mano, Dom Pedro sumiu. Dom Pedro tá voltando, peraí. Calma, gente, Dom Pedro tá voltando, relaxa. Dá um oi, Dom Dom Pedro. Pedro, fica aqui do meu lado. Vem aqui do meu lado, tem ninguém. Tá feliz também, nada? Dom Pedro, nossa participação especial aqui, a gente trouxe ele. A gente foi lá na cripta dele, trouxemos ele aqui, trouxemos ele à vida. É. Pedro, legal, né? Gostaram dele, né? E esse foi o nosso passeio. E desculpa pelas zoeiras. A gente tá tentando fazer um negócio divertido pra chamar vocês pra virem pro museu, pra visitar o museu, com a nossa agência Hermes, que vai levar vocês na maior velocidade possível. E é isso. Venham para o museu com a nossa agência. Tchau! Pessoal, mais uma coisa. Por conta do coronavírus, o Museu do Ipiranga se encontra fechado. Ele está fechado por causa do corona e por conta de reformas também. Ele está reformando. Então, por conta dessas reformas, não dá pra ir lá pessoalmente. Não dá pra ir pra lá pessoalmente. Mas nós da agência podemos levar vocês pro Museu do Ipiranga. Levar vocês pro museu. Pelo nosso server do Discord. A gente faz um passeio virtual pelo museu. Gratuito. Que todos vocês podem fazer também. O passeio é interessante, é legal. Dá pra conhecer bastante do museu. Mesmo não estando lá pessoalmente, ainda assim dá pra ver as obras e a fachada do museu. E também a estátua. Sim, Monumento pessoal. Da Independência. E é isso aí. Já assistiu Rei Leão? Agora a gente tem que arrumar uma casa para Rei Leão. O agir de Deus ali. Seu perigo. E foi E as margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da cidade. Agência de Turismo Hermes. Turismo Hermes. Hermes. Thank